Caros colegas, amigos do Hospital Mater Dei, quem passar pela Avenida do Contorno 9000, quase esquina com a Avenida Amazonas, vai ficar surpreso com uma grande obra que está sendo construída ali na esquina com a rua Gonçalves Dias e Uberaba pelo fundo. Vai perceber uma obra grandiosa onde vai ser o futuro Mater Dei Contorno. Naquele local, até 25 anos atrás, porque há 25 anos que estava desativado, funcionava o mercado distrital da Barroca. O interesse pela obra é enorme. E várias pessoas, principalmente profissionais da área da saúde, nos pedem que fale algo sobre aquela obra. Estudantes de arquitetura de Belo Horizonte e do interior do estado. Estudantes de engenharia também nos fazem pedidos para saber algo do que está acontecendo numa obra que está chamando tanta atenção. Mas são os médicos, as equipes médicas do Mater Dei, que mais têm solicitado essas palestras. E é um prazer para nós, é com um grande entusiasmo que nós nos prontificamos para, há um ano, estar repetindo essas palestras no auditório aqui do Hospital Mater Dei. Essa palestra estará dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a obra em si como um todo. E na segunda parte desta palestra, nós falaremos sobre a nossa história, sobre a nossa crença, as nossas crenças, a nossa filosofia, os nossos princípios filosóficos, éticos e estratégicos, e até um pouco do nosso segredo. O Sinduscom considerou como a maior e uma das mais importantes obras da atualidade em Belo Horizonte. Eu queria compartilhar com vocês um conceito que é antigo, mas no qual nós acreditamos. É que uma aula deve ser um exercício com a participação colaborativa e os que ouvem e assistem não são menos importantes do que aquele que fala. Transportando esse conceito, nós vamos chegar certamente a Guimarães Rosa, meio conterrâneo meu, do Zé Alberto. Por quê? Porque eu nasci em Santana de Pirapama, o Zé Alberto é de Curvelo e Guimarães Rosa era de Códesburgo. Todas essas cidades pertenciam a Curvelo. E foi o mestre Guimarães Rosa quem afirmou: mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. E eu gostaria que essa minha palestra, ao final dela, com as críticas, com as sugestões, eu também estivesse aqui para aprender com vocês. A decisão de construir um novo hospital é uma resposta que a alta direção do hospital oferece e dá com o objetivo: atender às necessidades dos seus clientes. Clientes pacientes, convênios, médicos e colaboradores. Mas eu diria também que é um legado que a nossa geração está deixando para as futuras gerações, dada a importância que essa obra vai ter para as gerações futuras em Belo Horizonte. Eu gostaria de dizer também que muitas pessoas se surpreendem quando descobrem que não existe uma grande construtora ali construindo essa nova obra. As construtoras cobram um percentual alto para quem tem recursos limitados, como o Mater Dei tem. Mas nós temos um grande diferencial. É uma equipe de engenheiros, de profissionais competentes e motivados. E eles fazem a diferença. E eles têm feito a diferença. O leilão público foi no dia 21 de dezembro
de 2010. E uma nova lei foi publicada em 6 de julho de 2013. Ambas as leis criaram um estímulo para que se construísse mais hospitais em Belo Horizonte. O único estímulo qual que era e qual que é passar de 2,7 para 5 o potencial de construção do terreno. Mas essa lei 10.630 trouxe uma novidade. É que, para se beneficiar da lei, o hospital terá que manter um pronto-socorro infantil. E nós sabemos que quase todos os hospitais de Belo Horizonte fecharam os pronto-socorros infantis. Por quê? Primeiro, porque não é lucrativo. Segundo, porque ninguém hoje quer ser pediatra. E não é fácil manter essa situação. Esse hospital será inaugurado no primeiro semestre de 2014, antes da Copa. Em 2010, visitamos, eu e o Henrique, 4 escritórios especializados e acertamos a escolha. Acertamos na escolha. O escritório escolhido foi do Zanettini, de São Paulo, para a primeira fase, e L+M Guedes para o startup na segunda fase. É necessário que haja uma participação, além do escritório de arquitetura, de todas as pessoas que trabalham no hospital. A prova de que esse projeto de arquitetura e que a escolha foi certa é que o projeto Mater Dei de arquitetura foi premiado no ano passado, em setembro, e entre 1.643 projetos apresentados no Brasil, com jurados, 16 jurados, numa solenidade que foi no dia 25 de setembro, o projeto Mater Dei foi escolhido e foi considerado o primeiro lugar na área hospitalar. E destacaram principalmente os avançados processos de construção na obra da Unidade Contorno em Belo Horizonte. Eu vou apresentar para vocês aqui, meus amigos, um case que aconteceu conosco quando foi fazer o projeto de fundação do Mater Dei Contorno. Projeto, nada de material, nada além do que projeto. Nós mandamos um convite para 5 empresas especializadas. Olha os preços que nós recebemos. A primeira empresa deu um preço de 1.170.000. A segunda, 1.240.000. A terceira empresa, 1.350.000. Eu procurei um amigo longo, de amizade antiga, Ney Bruzi, meu amigo há 64 anos, mostrei para ele. Falou, Salvador, esses preços não são normais. Parece que há um cartel atrás disso. 2 outras empresas convidadas agradeceram o convite e recusaram apresentar a proposta. Um deles foi o Sérgio Paraíso, que nos ajudou muito no desenvolvimento do processo. O meu filho é engenheiro, o Renato, eu perguntei ao Renato, você tem alguém para indicar? Ele me indicou o Mauro Gottlieb de São Paulo, professor da USP, que para fazer esse projeto de fundação nos cobrou R$98 mil. Vocês veem a disparidade e veem como é importante alguém que tem uma noção de construção e de obra estar à frente, que é o meu caso lá nessa obra. Aqui vocês têm dados quantitativos de como vai ser o total das obras realizadas. São 22 pavimentos, com 67.409 metros quadrados, quase 68 mil metros. É uma obra muito grande. E aqui vocês têm o que vai funcionar nesse primeiro semestre. Nós vamos funcionar com 52.745 metros quadrados. Há áreas enormes. Por exemplo, o nosso pronto-socorro atual, gente, tem 800 metros quadrados e atende uma média de 1.000 pessoas por dia. Lá nós vamos ter uma área de 4.000 metros quadrados. São 5 vezes maior do que o nosso pronto-socorro. E nós vamos ter uma capacidade de atender 2.000 pessoas por dia. Já estão comprados os equipamentos para os SADTs,
principalmente a Márcia Salvador, foi quem fez essas negociações, toda a diretoria participou. Lá estarão, no pronto-socorro atual, lá no que vai ser inaugurado, nós vamos ter um tomógrafo com 128 canais de baixa dose de radiação e mais 2 aparelhos de raio-x. Isso é uma grande novidade em pronto-socorro no Brasil. Nós teremos ressonância com 3 Teslas, PET scan do melhor, do mais avançado que existe hoje no mundo, e assim por diante. Nós teremos lá 14 elevadores para fazer transporte de pacientes, todos eles podendo fazer paciente andar de elevador de maca, com 2.065 centímetros de comprimento, 2,65 centímetros de comprimento. Terá um andar VIP com 17 apartamentos, os andares normais terão 32. Nós teremos 21 salas de cirurgia, sendo 2 com 70 metros quadrados, onde vai poder fazer cirurgia robótica e tem uma sala híbrida. Aqui vocês têm uma visão como era a área que está sendo construída, esse hospital, no passado. Todo mundo conheceu, muita gente se lembra como era o mercado distrital da Barroca, que há 25 anos estava sem funcionar, completamente parado, abandonado, até com invasões de pessoas lá dentro. Uma das coisas mais difíceis que tem em Belo Horizonte é achar terreno bom para construir um hospital como este. E localização é muito importante. Eu lembraria aqui a lição de Rockefeller, quando ele dizia que uma empresa tem 3 problemas muito importantes. 3 problemas. Primeiro, localização. Segundo, localização. E terceiro, localização. Aqui vocês têm o mercado distrital da Barroca, que estava desativado há 25 anos, pelo lado da Avenida Contorno, esquina com Rua Gonçalves Dias. Aqui vocês têm o mercado distrital da Barroca, o que ficou depois que foi tirado a sede dele, aquele prédio que tinha ali no meio. E vejam o privilégio dessa área. Esse hospital vai ficar sentado no meio de um bosque, circundado por árvores. E tendo ao fundo, lá atrás, vocês estão vendo lá, uma grande área de terreno de um quarteirão inteiro, onde está sendo construído a Estação da Cultura Itamar Franco. Já está no 4º pavimento o pavilhão da Orquestra Sinfônica, que vai ter o melhor som, melhor acústica da América Latina, e que vai inaugurar certamente até o final desse ano. Ali ia ser o Tribunal de Justiça. Nós deixamos então de perder, nós ganhamos que em vez de ter o Tribunal de Justiça com no mínimo 2.000 advogados e seus clientes, nós vamos ter a música da Orquestra Sinfônica de vários países que ali atuarão. Aí nós estamos vendo por cima, né, o que era antes ali esse mercado distrital, um projeto paisagístico que vai preservar toda a rica flora local, com materiais sustentáveis. Aqui vocês estão vendo aqui também uma área como ficou. Vocês estão vendo ali um jequitibá nesse círculo vermelho apresentado, que tem mais de 300 anos. Eu sou da roça, do interior, e sempre gostei de árvore. Sempre gostei de plantar árvores. Aqueles pau-ferro que vocês veem na Avenida Barbacena, fomos nós que plantamos. Na Avenida a Rua Araguari, as cibipirunas e os ipês e as palmeiras também, em 1980, sendo que os pau-ferro foram plantados em 1973.
Aqui vocês têm uma perspectiva da avenida, vista da Avenida do Contorno. Naquela parte de cima é a entrada principal do hospital. Na parte de baixo é a entrada do pronto-socorro. Aqui a perspectiva vista pela Rua Uberaba. Aqui você já vê em agosto de 2012. Essa obra começou no dia 27 de julho de 2011. No dia 27 de julho agora deste ano, ela vai completar 3 anos e já estará funcionando. Vocês estão vendo aqui como foi difícil essa obra, a área que foi é uma grande cortina do diafragma que vocês veem lá no fundo. Aqui em 2013, em agosto, aqui no centro deste prédio, vocês veem uma grande área vazia, e lá no fundo, lá embaixo, que é o andar do pronto-socorro, haverá um espaço para que permanentemente, como acontece hoje no Mater Dei, na Rua Mato Grosso e Gonçalves Dias, há um espaço semelhante a esse. E todos os dias, na parte da manhã e da tarde, há um pianista coordenado pela famosa pianista Miriam Albin Germani, esposa do nosso colega Charles Germani. Isso é um projeto que está muito dentro da nossa filosofia de ser uma instituição humanizada. E as pessoas que começam a ouvir as músicas ficam emocionadas. Aqui em fevereiro de 2014, vocês estão vendo a fachada pelo fundo, pelo lado da Rua Uberaba. Aqui vocês veem os dois lados da projeção. Aqui também é uma fachada. Isso já está mais adiantado do que está hoje. Esse da esquerda aí, por exemplo, é da Avenida Contorno, os dois são. Isso já está praticamente terminado, todo esse lado. Todo o prédio é revestido, não todo, mas as partes principais são revestidos, o que não é alumínio e vidro, é revestido por um produto que chama CM. É um produto composto de alumínio. Nós compramos isso com muito cuidado. A primeira coisa foi, no mundo inteiro, buscar o que tinha de melhor. Fomos até a China. E na China há uma situação curiosa. Se vocês forem à China para fazer uma compra, eles perguntam assim, quanto é que vocês querem pagar? Quanto vocês têm no bolso? Dependendo do dinheiro que vocês tenham, eles vão arrumar para vocês o produto de acordo com o que vocês têm, com o recurso que vocês têm. Nós procuramos comprar o que tinha de melhor, levando em consideração algumas características. Primeiro, toda aquela camada branca que vocês vão ver lá, ela é autolimpante. O sujo não agarra nele, porque com o tempo vai depositando poeira e lá não vai ter esse problema. Graças a quê? Há um produto que chama nano. São partículas milimétricas, em que 1 milhão de nano é igual a 1 milímetro. Essas pastilhas que permitem elas serem autolimpantes. A parte interna dessas placas são revestidas por produtos FR, Fire Resistant, são resistentes ao fogo. É a primeira vez que esse material é usado no Brasil para fachadas. Isso pode ser até um marketing que possa ser feito no futuro pelo Departamento de Comunicação do hospital. A pintura dessas placas chama pintura Kynar 500. Elas são resistentes a intempéries e raios ultravioletas e têm uma garantia de 20 anos. Foram negociações longas, demoradas, um aprendizado enorme para nós que não conhecíamos o assunto, entrando firmas americanas, japonesas, a Mitsubishi e empresas espanholas, a Larson. Vejam e tenham ideia como a construção de um hospital é diferente de um prédio comum, de um prédio de escritório, de apartamento. Esse é um corredor que vocês estão vendo aí,
de um hospital. Quem passar debaixo desse corredor depois, tampado com gesso ou com material equivalente, não fará ideia da quantidade de produtos que estão ali embutidos, escondidos por aquela placa de gesso. Aí passa tubos de ar-condicionado, tubo de gases, no-breaks, passa tubos aí para fazer transporte rápido, tipo pneumático. É uma infinidade de produtos e fios e gases que vão passar aí. As pessoas, de modo geral, não fazem ideia do que é uma construção hospitalar. Tem que ter muito mais segurança, tem que ter muito mais critério. Eu passei por períodos na vida conturbados, e um deles foi que esse ideal de construir um Mater Dei existe há 57 anos. Como médico, eu descobri que jamais eu iria conseguir construir um hospital apenas com honorário médico. E decidi, então, que eu tinha que ter uma outra atividade fora da medicina. E foi, então, que eu resolvi fazer construção ao mesmo tempo. Foi fácil? Não. Muito difícil. E também muito cheio de controvérsia. As pessoas, muitas vezes, com ironia, perguntavam assim, mas médico e construtor, é possível? Que coisa esquisita. Como é que pode? Eu me lembrava, então, que quando as pessoas, ironicamente, levantavam isso, em reuniões, até na associação médica, eu exercia a lembrança de uma lição que eu tive com o papai, que dizia o seguinte: o que você pensa a meu respeito não é um problema meu, é um problema seu. E eu ia em frente. Mas, de qualquer forma, esse dilema e essa controvérsia me incomodava muitas vezes. No dia 18 de outubro de 2013, agora, passado, o Conselho Regional de Medicina decidiu homenagear 10 médicos em Minas Gerais. E um deles foi eu. Esses médicos receberam uma placa de honra à ética. Isso para mim foi um endosso da minha atuação como médico nesses tantos anos que eu formei em 1956, há 56, 57 anos. Foi muito difícil ser médico com a maior clínica de Belo Horizonte. Eu cheguei a assistir mais de 20 mil partos e buscar uma nova atividade fora para possibilitar a realização do sonho. Mas eu aprendi e eu sabia também que todo sonho e desejo a ser realizado tem um preço a pagar. É o preço das lutas, dos sacrifícios, das renúncias. E também, 3 coisas importantes. Primeiro, trabalho. Segundo, trabalho. Terceiro, trabalho. Sem isso, nós não conseguimos nada na nossa vida. Eu cheguei a ficar mais de 12 anos sem tirar férias. Vem uma pergunta frequente que muitas vezes a gente ouve, que é o seguinte: vem cá, no mercado hospitalar em crise, quais são os segredos do Mater Dei? Por que o Mater Dei está dando certo e muitos aí não estão dando certo? Eu vou tentar responder isso para vocês. Primeiro, segredo. O sonho inicial poderia ter sido meu, pode ter sido meu, mas uma coisa que nós soubemos foi saber compartilhar o sonho. Aquilo passou a ser sonho de todas as pessoas que atuavam ou atuam lá dentro. Saber trabalhar em equipe, saber gerar recursos humanos. Equipe, gente, é muito fácil criar uma equipe. O difícil é fazer que essa equipe dure. Todo mundo busca talentos. Todo mundo quer talento. Fala-se muito que há escassez de talentos. Será? Talentos existem. Podem estar escondidos debaixo da nossa incompetência para descobri-los.
É necessário saber identificá-los, desenvolvê-los. Há também, gente, chefes que são incompetentes, medíocres, não resolutivos. O nosso projeto de estagiário talento, que existe há tanto tempo, criado pelo nosso RH, é uma coisa de sucesso no RH. Vocês querem saber por quê? Hoje, 1/3 dos nossos funcionários são ex-estagiários. É aí que a gente vai buscar as pessoas que realmente compartilham do sonho, que querem crescer, que querem evoluir. E entre esses nossos funcionários, tem inúmeros gerentes que foram ex-estagiários nossos. Tem 2 superintendentes que foram nossos ex-estagiários. Então, eu acredito muito nesse projeto. E quantos médicos? E quantos estudantes de medicina que hoje são profissionais brilhantes e que entraram aqui também no Hospital Mater Dei, que entraram aqui como estagiários de medicina. Segredos do Mater Dei, uma coisa que eu sempre criei lá, aqui no Mater Dei, lá nos apartamentos, lá no local onde os pacientes estão internados, criei uma cultura da visita da diretoria aos clientes. Quando eu chegava para visitar um paciente, falava assim, eu sou o presidente aqui do hospital, eu vim aqui para fazer uma visita. Eles até assustavam. Pensavam assim, vem cobrar alguma coisa, vem reclamar alguma coisa. Eu falava, não, eu vim aqui para saber, você tem alguma reclamação? Você está sendo bem atendido? Isso tinha um impacto e tem um impacto enorme. Aprendi uma coisa com o correr da vida, que foi saber e entender a psicologia de quem reclama. A psicologia do reclamante. Eu confesso a vocês que no início, após um grande esforço para atender uma cliente, para atender aqui no hospital um paciente, e que reclamava ainda, eu pensava assim, puxa vida, eu dei o melhor de mim, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Em vez de receber um agradecimento, eu recebo uma reclamação. Mas eu aprendi. Com o andar da carruagem eu aprendi e cresci. E aprendi uma coisa muito importante. Aquele que reclama é aquele que ainda confia em nós. Quem não confia em nós diante de um erro, e todo mundo erra, simplesmente fala o seguinte, aqui é esculhambado mesmo, não adianta eu reclamar, tchau e bênção, eu vou procurar outra pessoa. Há um provérbio africano que eu gosto dele. Se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Nós temos certeza que as empresas sozinhas não fazem nada. São as pessoas que atuam lá dentro, são as pessoas que trabalham, é que fazem a diferença. Outro nosso segredo, o Hospital Mater Dei, isso surpreende muita gente, nunca distribuiu R$1 de dividendo. Todo o lucro é revestido para a instituição, em benefício dela, para que ela cresça, para que ela se atualize. Lucro, gente, é muito importante. Mas toda empresa precisa ter um propósito além do lucro. Resultados não são apenas números. Dinheiro não é tudo. Os valores do hospital, as qualidades, as expectativas reais dos clientes precisam ser percebidos. Todo crescimento rápido, gente, leva a riscos. O Mater Dei Contorno é um risco. Mas nós temos que ter a competência empreendedora e a criatividade para estabelecer sempre inovações bem-sucedidas, sistemáticas e contínuas. Meus amigos, Peter Drucker, o genial Peter Drucker, nos ensinava que a empresa pode ter momentos
em que alimenta muito as coisas do passado e deixa de alimentar as coisas do amanhã. Mas vamos pensar bem. É possível também usar isso como uma metáfora, e transportar isso para as pessoas. Nós também somos constituídos por situações díspares. Nós temos o nosso lado de luz e o nosso lado de sombra. O lado da escuridão e o lado da luz, da luminosidade. Nós temos dentro de nós um pouco de bondade e um pouco de maldade. Um pouco de anjo e um pouco de Lúcifer. Um pouco de Deus e um pouco de demônio. Um pouco de euforia e um pouco de depressão. E nós teremos então, se quisermos sermos sábios, alimentar, estimular, alimentar sempre os lados da bondade, os lados das qualidades, e deixar morrer de fome o outro lado, o lado negativo, o lado ruim. Há que haver uma previsão financeira adequada, principalmente após o rápido crescimento. A maioria das falências surgem, e vocês todos devem saber disso, após um crescimento rápido e desordenado. Sucessão é uma coisa muito importante dentro de uma empresa, em todos os níveis. Não é só a sucessão da diretoria, mas é também de um gestor, do superintendente. A nossa estratégia foi bem planejada e é um exemplo de sucesso no Brasil. E eu tenho certeza que a atual diretoria está preparada para ter sucesso. Estou certo de que os meus sucessores estarão preparados para me substituir com vantagens e até mesmo me ultrapassar. Eu acho que a maioria das pessoas aqui presentes conhece a nossa família, os meus filhos, conhece a Norma, a maneira com que a gente convive, o relacionamento próximo que a gente tem, é resultado de algo que foi construído há muitos e muitos anos, que começou na infância. Que havia, sobretudo, diálogo. E isso é muito mérito da Norma. Porque a mãe, gente, tem um papel enorme, importância enorme, para aproximar ou afastar os filhos da mãe, do pai. O relacionamento de mãe com os filhos pequenininhos é uma coisa muito próxima, é uma coisa muito visceral, até, né? Mama na mãe, dentro do útero da mãe. E o pai é meio alijado desse relacionamento. Esse relacionamento vai se fazendo com os filhos, com o pai, e vai se construindo aos poucos. Pode até, com o tempo, ficar mais forte do que os outros todos. Pode ficar tão forte que dura até depois da morte. Mas o mérito maior é, sem dúvida, da mãe. E a Norma coube esse papel importante. Por mais psicologia que exista, ensinando técnicas de psicologia, nós sempre acreditamos, Norma e eu, que para educar bem os filhos, nós temos que atuar dentro de um binômio, amor e disciplina. Quem dá só disciplina fica muito parecido com a FEBEM. Quem dá só amor está fabricando moloide. Então tem que ser sempre amor e disciplina. Isso foi o que nós sempre procuramos fazer. E, sobretudo, e acima de tudo, diálogo permanente e constante que dura até hoje entre os 4 filhos, numa abertura total para que tudo seja falado, discutido, com divergências, com concordâncias, mas, sobretudo, com amizade. Gente, essa estatística é uma tragédia. Somente 10% das empresas conseguem sobreviver à 3ª geração. Só 10%.
90% das empresas desaparecem e vão à falência na terceira geração. E nós ficamos preocupados com isso. Tanto é que nós preparamos e fizemos um acordo que foi registrado em cartório, para que, no caso, os netos se preparassem para essa sucessão. Nenhum neto, nenhum descendente chega ao cargo de direção se, primeiro, não fizer um curso superior. Segundo, se não for para São Paulo ou um centro equivalente, para trabalhar num grande hospital maior ou do tamanho do Mater Dei. O Zé Henrique já fez isso, ficou um ano no Sírio-Libanês, um ano no Einstein. Agora o Zé Henrique está na Universidade de Columbia, em Nova York, fazendo um MBA. A Renata ficou 3 anos no HCOR e o Felipe está em Porto Alegre, no Hospital Mãe de Deus, fazendo um programa intenso de treinamento. Só depois disso, eles voltam para Belo Horizonte, trabalham 1 ano e meio aqui, depois tem que fazer um concurso dificílimo para fazer um MBA numa escola das 5 primeiras escolas de primeiro nível dos Estados Unidos ou da Europa. Só depois disso podem voltar, trabalhar no hospital, almejando um cargo de direção. Eu sempre procurei os jovens, meus filhos e estagiários, que para falar em público tinha que falar de pé, como eu estou aqui agora, para ser visto. Tinha que falar alto para ser ouvido. Tinha que falar pouco para ser aplaudido. Eu aprendi isso com uma ex-deputada federal, minha cliente, minha amiga, que me ensinou isso. E eu acrescentaria, toda vez que alguém for falar em público, tem que preparar para falar em público. Porque a imagem de uma pessoa que fala em público nunca é a mesma depois que ele fala. A imagem melhora ou a imagem piora. Eu falava também com os meus filhos, Henrique, Renato, Maria Norma e Márcia, quando for falar em público, não fala assim, baixinho, como se nem você estava acreditando no que vocês estão falando. Falem bobagem, mas falem com convicção. Algumas das nossas crenças na vida é mais fácil começar do que recomeçar depois que nós perdemos o nome. É mais fácil obter o sucesso do que mantê-lo. Os exemplos que eu vivi na vida são exemplos disso. O Santa Mônica, que hoje é Belo Horizonte, e o Mater Dei. Seria muito mais fácil pegar um hospital que estava falindo, muito mais barato, do que partir do zero e muito mais caro e muito mais complicado. Mas é muito mais fácil começar de início do que recomeçar. Na vida, gente, eu aprendi que crise na juventude é benéfica. Fracassos e dificuldades são importantes para nós. Eu fracassei 3 vezes na tentativa de construir um hospital. O primeiro foi junto com os médicos do Hospital Municipal, hoje Odilon Berens. Odilon Berens, que naquela época era um médico lá, diretor do hospital, criamos um hospital samaritano na rua Itapecerica. Não sei se vocês conheceram esse hospital, já desapareceu. Segundo, foi uma tentativa de transformar o Hospital Veracruz numa grande maternidade em Belo Horizonte. Não conseguimos. E terceiro, o Santa Mônica, onde eu não era diretor, apenas o chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, chamava Santa Mônica, e que hoje é o Hospital Belo Horizonte, que foi à falência. Eu gosto muito dessa frase do Nietzsche. Tudo aquilo que não nos destrói torna-nos mais fortes. Também daquele filme, Perdas e Danos. Cuidado, muito cuidado com as pessoas que sofreram muito, porque elas descobriram
que podem sobreviver. Algumas das nossas crenças. Na vida, quem sabe faz, quem não sabe dá aulas. Teoria sem prática, gente, é inútil, porque não gera ação, principalmente a ação empreendedora. Prática sem teoria é perigosa, porque não tem nenhum controle, nenhum limite. E essa frase eu aprendi com um simples fazendeiro do interior de Minas. Há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles têm e possuem é dinheiro. É necessário que haja uma autêntica hierarquia de valores. É necessário que saibamos que os dois maiores legados que os pais podem dar para seus filhos são raízes que estão ligadas ao nosso passado e que nos dão estabilidade física e emocional. E asas que estão ligadas ao futuro, que nos fazem possibilitar voar alto, buscar sonhos, ideais e metas. O jovem não pode ser imediatista, gente. Eu diria para vocês que todo jovem imediatista deveria ser castrado para não reproduzir, para não tirar raça. Lembraria que uma frase do Winston Churchill: nunca desistir, nunca, nunca em nada, seja grande ou pequeno, nunca desistir, a não ser diante das convicções da honra e do bom senso. Nós só sabemos quem somos quando nós tentamos ir além dos nossos limites. E nós descobrimos muito mais tarde que nós somos muito mais capazes do que a gente imaginávamos um dia, lá atrás, na adolescência. Os nossos limites têm que ser testados. Mentalizar que a busca por conhecimento não pode parar. Tem que ler e estudar sempre. Eu lembraria aqui uma frase do Monteiro Lobato que dizia o seguinte: aquele que não lê, mal ouve, mal vê, mal fala, mal escreve. Também é importante publicar algum artigo científico. Amar a literatura, gente, é uma forma concreta de buscar a felicidade. Eu estou com 82 anos, estou preparado. Eu não temo a morte. Meu passaporte já está prontinho. O que eu temo é ficar cego, porque se eu ficar cego, eu não vou poder ler. Heráclito disse que ninguém vai duas vezes ao mesmo rio. O mesmo acontece com quem lê um livro. Anos depois, tempos depois, você lê aquele livro e pensa o seguinte: mudou o livro ou mudei eu? A boa literatura é uma coisa que se sente. É uma narrativa. E se uma narrativa não produz em nós sensibilidade, emoção, curiosidade, é porque o autor não escreveu para vocês. Deixe esse livro de lado, pois a literatura é rica demais para oferecer para nós novas perspectivas e algo novo e especial. O início de tudo. Em agosto de 1972, um leilão da UFMG na Pampulha, nós compramos o terreno, que em 1º de junho de 1980 foi inaugurado o Mater Dei. Nessa época da inauguração, os diretores eram eu, que era diretor-presidente, diretor clínico, diretor técnico, e o doutor Elvésio, que no dia 30 de abril de 80 fechou seu consultório e foi para lá, e foi como diretor administrativo. E ficou lá até os 80 anos, quando aposentou. A inflação era, em 1980, de 80% ao mês. Gente, isso era uma espiral maluca e devastadora. Henrique tinha 13 anos,
Renato tinha 12 anos, na época do leilão, em 1972. Havia um grande desestímulo para subscrever ações do Hospital Mater Dei. Nessa época, se a pessoa conseguisse levantar R$5.000, ela passava a ter de rendimento mensal R$4.000 por mês. Ela descobria então que ela não precisava mais trabalhar. Era só pôr 5.000 no overnight. E muita gente fez isso. A gente ia aos bancos, como nós fomos uma vez ao Banco do Progresso, que até fechou, e um diretor para pedir empréstimo, e o diretor Marcos falava o seguinte: não estamos operando. Nesse dia eu saí, atravessei, eu, Zé Alverso, Renato e Henrique, atravessamos ali a Avenida Amazonas e fomos lá no Banco Crédito Real. E o Antônio Álvares, de saudosa memória, era o presidente e nos fez o empréstimo necessário. Eu gostaria também de lembrar aqui duas pessoas, dois médicos. O Zeca, filho do Dr. Henrique Machado Horta, José Ricardo Horta, Henrique Horta, com quem eu estudei, foi meu grande mestre, e o Rossini Naves Freire, que nesse momento, vendo a nossa angústia e a nossa dificuldade, nos emprestou R$500.000 para quase um ano, sem juros, para a gente pagar quando a gente pudesse. Em 1973, gente, um ano depois do leilão, com essa inflação de 80% ao ano, teve uma reunião histórica no auditório do Hospital Santa Mônica, hoje Belo Horizonte. Nós íamos decidir nessa reunião o futuro do Mater Dei. Nós íamos decidir se era melhor vender o terreno e aplicar o dinheiro no overnight, ou se continuávamos nesse sonho idealístico de construir um novo hospital. A maioria das pessoas, e lá estavam várias pessoas assessoradas por economistas, administradores, etc., a maioria votava a favor de que vendêssemos o terreno e aplicássemos no overnight. Eu fui lá para trás, fiquei sozinho, com um brainstorming, com o cérebro numa tempestade. Levantei no final, fui o último a votar, levantei e escrevi no quadro uma frase que ficaria como sendo a nossa marca a partir dali. É preciso roubar uma parte da vida para dedicar aos nossos sonhos, às nossas realizações, que não queremos que morram conosco. Eu escrevi isso num quadro negro que estava lá, falei mais uns 30 minutos, e aquele sonho que estava ali quase morrendo foi ressuscitado. Se vocês entrarem no Google, vocês vão colocando essa frase, vocês vão ver lá que essa frase pertence a nós. Quase todas as grandes obras, gente, quase todas, são projetos inacabados. E aqui cabe um apelo e uma convocação para todos vocês. Conduzam a pira olímpica da missão Mater Dei e entreguem às gerações vindouras. Estejam certos, há muitos projetos inovadores importantes para o futuro do Mater Dei em gestação, o que vai ser muito atrativo para todos aqueles que colaborarem. O nosso lema é sempre e será sempre lutar. O vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. É uma frase do Goethe. Sem luta não há vitória. Buscar atingir resultados e qualidade de forma obsessiva, com força e vontade fanática. Fácil? Não é não. Difícil? Sim. Impossível? Não. Toda crise vai ser o nosso oxigênio.
razão maior para lutar se há uma crise, para lutar e trabalhar. Tudo, 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 sem nunca perder a humildade e a flexibilidade. Lembrar essa frase do Goethe que muito me ajudou. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a energia da sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Todo verdadeiro criador sabe que nos momentos da criação, alguma coisa mais forte do que ele lhe guia a mão. Todo verdadeiro orador conhece os minutos em que exprime pela boca algo que tem mais força do que ele próprio. E aqui, eu gostaria de lembrar para vocês uma frase que muita gente certamente conhece. Essa frase é de Albert Schweitzer, um médico que se formou em Londres, embora tenha nascido em Paris. Um médico que pertencia à alta sociedade londrina, formado, ele se embrenhou na África pobre. E lá no Gabão, um país pobre, ele chegou a construir um hospital. E é dele essa frase que também é uma lição para nós. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. Nós consideramos que a inauguração do novo Mater Dei Contorno vai significar um momento de chegar ao alto, um momento de chegar ao cume, um momento de chegar ao ápice, um momento de crescimento buscado desde a sua inauguração há 34 anos atrás. Um momento em que nós buscamos o crescimento em todos os sentidos, no sentido econômico, social, psicológico, porque o crescimento não pode ser só num sentido, deve ser em todos. Assim sendo, nós vamos conseguir chegar ao ápice. Na vida, gente, das empresas, das pessoas, de países e até de civilizações, há momentos marcantes de chegada à plenitude, ao cume e ao ponto mais alto, que nos permitem vislumbrar lá de cima o cenário e a planície, dominar o panorama sem se perder a unidade, a lucidez e o sentido. São momentos mágicos, raros na vida da gente, que podem ser carregados de emoções, mas também de ensinamentos, de sabedoria, que nos iluminam e nos conduzem à humildade na busca permanente por outros cumes a escalar. Essa frase eu escrevi, essa frase eu falei no dia 19 de abril de 2004, no momento de cume do Mater Dei, quando no Palácio das Artes, perante o governador Aécio e o prefeito Fernando Pimentel, nós recebíamos a acreditação máxima da ONA. E esse livro está naquele livro meu, que muitos de vocês conhecem. Se ninguém conhece, passa lá na minha sala que eu dou o livro de presente. 30 anos do sonho à realidade. Está na página 158. Quem não quiser perder tempo. Final de ano, gente, é um momento em que nós temos duas festas. Uma dessas festas é cheia de emoção, é a festa do Natal. A outra é o 1º de janeiro, a passagem de ano. Aparentemente, duas festas muito parecidas, mas na realidade bem diferentes. A festa do Natal é uma festa... A festa do Natal é uma festa cheia de emoção, em que nós pensamos, ficamos emocionados, em que nós lembramos de pessoas queridas que já se foram, pais, mães ou outras pessoas.
que naquele momento ali da ceia do Natal, a gente percebe que tem uma cadeira vazia. É bem diferente da festa do Ano Novo, que é puro raciocínio, que é pura análise do que nós fizemos e do que nós pretendemos fazer no Ano Novo. Nesse período, entre a emoção do Natal e do Ano Novo, eu escrevi algo sobre uma coisa muito importante, e a última transparência que eu vou falar para vocês, o último assunto, né? Vocês já devem estar cansados de me ouvir, mas eu vou falar. É sobre a esperança. O ser humano, gente, é estimulado por várias fontes de energia, tais como o desejo, os ideais e os sonhos. Mas uma das principais fontes das quais podemos retirar todo o estímulo para prosseguir em frente é a esperança. Como energia básica, é ela que dinamiza todas as outras. É a mola propulsora para avançar, crescer e evoluir. Nós podemos até perder a fé, e a consequência é uma aterradora ausência de sentido. Mas a vida continua. Podemos perder um amor e desaparece momentaneamente o brilho nos olhos e a alegria de viver. Mas as pessoas sobrevivem e buscam um novo amor. Porém, se perdermos a esperança, as razões para viver desaparecem. Passamos a viver rodeados dos fantasmas da depressão, da loucura, da falta de sentido e da morte. Às vezes até do suicídio. É o inferno do desespero. Talvez por isso Martin Luther King disse que podemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. A esperança é estímulo do sistema imunológico, que auxilia tratamentos. É remédio para a alma. É um sentimento que deixa as pessoas mais fortes e as faz enfrentar as dificuldades na busca por um melhor caminho. Ela possibilita encontrar novas formas de viver, cada dia, e de forma plena e entusiástica. Como afirma Humberto Pereira, nosso amigo de longa data, a esperança é uma virtude do presente, do agora. Não é algo para depois. Ela nos modifica para melhor agora. O Mater Dei acolhe muitos dos seus clientes em situação de vulnerabilidade, onde a técnica perfeita não pode excluir carinho, amor, atendimento humano e personalizado. Na primeira comunicação que nós fizemos, no primeiro editorial que nós escrevemos para um jornal do Mater Dei, estava lá que essa seria sempre a nossa meta, que a técnica perfeita não exclui amor, carinho e atenção. Isso que eu acabei de falar está muito ligado à nossa missão. Toda empresa tem que ter uma missão. E a missão do Mater Dei sempre foi, desde o seu nascedouro, em 1º de junho de 80, compromisso com a qualidade pela vida. Não podem jamais esquecer e cultivar a esperança na mente, no coração daqueles que nos procuram. Mas, além disso, na mente de todas as pessoas que aqui trabalham.